Estamos, neste mês de março, iniciando um novo ciclo de mensagens temáticas. E o tema deste mês, você já deve ter percebido pelos slides e também no boletim: Igreja, desafios do presente e do futuro. Não é à toa que este é o título destas meditações deste mês. Afinal, iniciamos neste mês, na verdade, na próxima quinta-feira, iniciamos as comemorações. Enfim, depois de quase 2 anos falando disso, iniciaremos as comemorações do Sesc Centenário da primeira IPI de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. E claro, não poderia deixar de ser diferente. Comemorarmos 150 anos, falaremos sobre igreja. E nesta noite eu quero falar com os irmãos a respeito da igreja como povo de Deus. Um povo diferente. Um povo diferente. Esse é o título de nossa meditação. Um povo diferente. O que caracteriza um ajuntamento de pessoas para que possa ser chamado de povo? O que é que caracteriza esse ajuntamento de pessoas para serem chamados, caracterizados como um povo, qualquer que seja o povo? Segundo o dicionário Wise da língua portuguesa, povo é o conjunto de pessoas que falam a mesma língua, têm costumes e interesses semelhantes, história e tradições comuns. É o conjunto de pessoas que falam a mesma língua, têm costumes e interesses semelhantes, história e tradições comuns. Basicamente, isso pode ser caracterizado como povo. Com isso em mente, podemos fazer um exercício. Quais são as características do povo mexicano? Claro, o espanhol como idioma, a música dos mariachis e, evidente, o uso daquele enorme chapéu denominado el sombrero. É assim que se caracteriza o mexicano. Quando falamos em mexicano, estas são as imagens que vêm à nossa mente ao falarmos do povo mexicano. Mas e o que marca, por sua vez, os escoceses? E eu sei que você já fez a imagem na sua cabeça, de tão forte que é. Claro, é o uso do kilt entre os homens. O kilt, que para nós é uma saia, que para eles não pode ser jamais chamado de saia, é uma das características culturais, folclóricas do povo escocês. Além, evidente, da qualidade, dizem, excessiva do uísque, também marca o povo escocês. Poderíamos aumentar este exercício. Quais são as características dos esquimós? Quais são as características do povo brasileiro? O que é que pensamos quando falamos em povo brasileiro? Futebol, claro. Carnaval. Somos assim conhecidos. Agora, existem algumas coisas também que nos deixam entristecidos enquanto povo. A malandragem, o jeitinho brasileiro, a desonestidade e por aí afora. Mas são estas coisas que fazem com que este conglomerado de gente, esse ajuntamento de pessoas, seja chamado de povo brasileiro, povo mexicano, povo escocês e assim vai. Muito bem. Se podemos elencar, se podemos dizer as características de vários povos, ainda que de forma caricata, porque, claro, é caricata a figura do mexicano com o sombreiro. Não são, se você caminhar pelas ruas da cidade do México, você não encontrará as pessoas andando com sombreiro. É uma figura caricata. Mas, ainda que de forma caricata façamos isso com povos, quais são as características, então, do povo de Deus? É sobre isso que eu gostaria de meditar com você nesta noite. Será que existe algo que nos caracteriza como povo de Deus?
Se o sombreiro é a marca do mexicano, se o kilt é a marca do escocês, qual é a marca do povo cristão, o povo de Deus? Sabemos que a nossa cidadania é celeste. Somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos da terra. Se o povo mexicano é de um jeito, o americano de outro, o brasileiro de um outro ainda, como pode ser e como é o povo de Deus, e como pode o povo de Deus estar entre os mexicanos, os escoceses, os americanos, os brasileiros, os argentinos, enfim, como pode o povo de Deus estar presente em todos os povos e culturas conhecidos? E o que caracteriza o cristão brasileiro, o cristão escocês, o cristão mexicano, enfim, o povo de Deus, como é caracterizado? Sabemos das diferenças culturais de cada povo, sabemos das diferenças linguísticas de cada povo. Há, porém, algumas características que Pedro nos apresenta nesse texto que acabamos de ler, que nos serve de roteiro, que nos serve, de certa maneira, de base para observarmos como é o povo de Deus. Quais são as características do povo de Deus, que está presente tanto no México, quanto na Argentina, quanto no Brasil, quanto na Espanha, em qualquer outro país. Mas o povo de Deus está inserido nessas culturas, inserido nesses países, e possui características também peculiares, particulares, enquanto povo de Deus. É o que Pedro irá nos dizer nessa noite. Em primeiro lugar, o povo de Deus, segundo Pedro, é um povo que abandona o pecado. O povo de Deus é um povo que abandona o pecado. Esta afirmação parece ser um tanto sem sentido. Um povo que abandona o pecado? Por que esta afirmação parece um tanto sem sentido? Afinal, somos todos pecadores. Se somos todos pecadores, como então pode ser o povo de Deus um povo que abandona o pecado? E de acordo com o apóstolo Paulo, não há um justo sequer sobre a face da terra. Não há um sequer que seja puro, ou seja, que não tenha cometido pecado. Todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus. Todos estamos em pé de igualdade nesse sentido, porque temos em comum o pecado. Se temos em comum o pecado, como pode ser característica do povo de Deus abandonar o pecado? De acordo com o versículo 1, Pedro nos lembra que o povo de Deus deve, para ser o povo de Deus, antes de qualquer coisa, abandonar o pecado. Esta é uma das marcas indeléveis do povo de Deus. Note que a característica não é não pecar, porque pecamos todos, mas sim abandonar o pecado, o que é diferente. Abandonar requer de nós uma atitude de não concordar, de não querer pecar, ainda que pequemos. Eis a diferença do povo de Deus. É um povo que erra, porque somos assim, é a natureza humana assim, e nós não somos ETs. Nós erramos, nós pecamos. Mas o povo de Deus, por característica, o povo de Deus tenta sair do erro, não concorda com o erro, sofre com o erro. Inspirados pelo Espírito Santo, nós não concordamos com o pecado que habita muitas vezes dentro de nós. Esta é uma marca do povo de Deus. Isto quer dizer lutar contra o pecado. E esta talvez seja a coisa mais difícil no mundo em que vivemos. As ofertas para todo tipo de pecado são enormes. É verdade. A todo instante, a todo momento, somos bombardeados como povo de Deus a abandonar a nossa vida de santidade, a abandonar os nossos conceitos cristãos e enveredar-nos pelo mundo do pecado, achando que tudo é normal, que tudo é plausível e que todos os erros são justificáveis e que todos os pecados da mesma maneira justificáveis.
somos tentados a todo instante a pensar e agir dessa maneira. Mas é exatamente o contrário disso que nos marca como povo de Deus. Nós lutamos contra isso. Nós não concordamos com isso, ainda que a nossa natureza esteja pulsando o pecado, ainda que a nossa natureza seja latente ao pecado, ainda assim, o povo de Deus não quer conviver com o pecado. As ofertas para todo tipo, como eu disse, são enormes. E Pedro nos adverte de pecados tidos como corriqueiros na vida humana e que devemos abandoná-lo, ou abandoná-los. Diz-nos ele, no versículo 1, despojando-vos, ou seja, retirando de nós, portanto, toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas de toda sorte de maledicências. Eis o povo de Deus, quer se despojar, quer retirar de si mesmo toda maldade, todo dolo, toda hipocrisia, toda inveja e toda sorte de maledicências. É justamente nas pequenas coisas como essas que se manifesta a diferença entre ser e não ser cristão. E aqui começa a grande diferença do povo de Deus. Se não fazemos isso, começamos a trair a nossa própria identidade enquanto povo de Deus. Muitas vezes traímos a nossa identidade enquanto povo de Deus, ao nos deixar levar pela maldade, pelo dolo, pela hipocrisia, pela inveja e toda sorte de maledicência. E é isso que caracteriza, diz Pedro, o povo de Deus. O povo de Deus está sempre tentando se despojar de todos estes sentimentos e tantos outros sentimentos igualmente terríveis para a igreja. Eu, quando me converti, há algum tempo atrás, quando eu tinha 18 anos, isso não tem muito tempo não, havia uma frase na minha cabeça, e um conceito, na verdade, na minha cabeça, antes de eu me converter. E a frase e o conceito eram os seguintes: crente não bebe, não fuma e não dança. Esse era o conceito que eu tinha a respeito dos crentes, porque assim eram chamados os cristãos na minha cidade, os crentes. Crente não bebe, não fuma e não dança. Essa frase, ou este conceito, na verdade, foi por muito tempo no Brasil o que caracterizava o ser crente, o ser cristão, o ser povo de Deus. Por muito tempo, e para a maioria, isso resumia o que era ser cristão. E para alguns desavisados, não beber, não fumar e não dançar bastava para ser tido como cristão. Mas isso é nivelar a vida cristã de modo rasteiro. Nivelar a vida cristã por não beber, não fumar e não dançar é nivelá-la por baixo, de modo rasteiro, de modo medíocre. Não se bebia ou dançava, mas falava-se mal do irmão. Muitos viviam uma vida hipócrita, nutrindo inveja, etc., mas não dançavam. Quando Pedro pede justamente que os crentes abandonem exatamente esses sentimentos. Eu não estou aqui advogando a ideia de que se deva beber, dançar e fumar, não é isso. Mas a vida cristã não pode ser resumida a esta tríade. É muito pequeno, é muito pouco. Ser cristão, meus irmãos, não é deixar de fazer isso ou aquilo, mas abandonar a vida de pecado, e nisso são incluídas muitas atitudes tidas até como normais para muitos. Por exemplo, mentir, ter inveja, não perdoar o próximo, não perdoar o semelhante, não desculpar aquele que pede desculpa, não perdoar aquele que te pede perdão. São coisas desta natureza, que fazem muitas vezes com que achemos que isso seja normal, e não é normal.
Além de abandonar o pecado, Pedro continua ainda falando a respeito das características do povo de Deus, que, em segundo lugar, depois de ser um povo que abandona o pecado, ou que busca ficar longe do pecado, de toda sorte de pecado, e que luta contra isso, uma segunda característica do povo de Deus é um povo que deseja crescer. O povo de Deus é um povo que deseja crescer. Pedro nos afirma, no versículo 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esta é uma segunda característica do povo de Deus, desejo por crescimento. Isso é latente no povo de Deus. No Brasil, quando os primeiros missionários presbiterianos aqui chegaram, trataram de criar escolas. E a expressão maior disso é o Mackenzie. Trataram de criar escolas, pois entendiam que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, precisava crescer, tem que crescer. E assim, os missionários espalharam escolas por todo o Brasil, escolas cristãs, porque entendiam que o ser humano precisa crescer. Crescer em conhecimento, crescer culturalmente, crescer profissionalmente, mas acima de tudo crescer nas qualidades do seu caráter. Esta é uma característica do povo de Deus, o desejo constante de crescimento em todas as áreas. Crescimento espiritual, crescimento do conhecimento a respeito das doutrinas bíblicas, desejo de crescer no relacionamento cristão, desejo de crescer sempre para a glória de Deus. Esta característica do povo de Deus, de desejar crescer, esta característica abre um enorme leque de possibilidades e faz naturalmente com que a igreja promova possibilidades para que os seus membros, o povo de Deus, cresça em maturidade na vida cristã, cresça em amor uns para com os outros, cresça no conhecimento da vontade de Deus para cada um de nós e para todos, cresça em suas aptidões para melhor servir ao Senhor. E se formos nos lembrar agora desta igreja, da primeira IPI de São Paulo, você pode perceber que há uma série de ações, há uma série de ministérios colocados à disposição do povo de Deus para que o próprio povo cresça. A escola dominical, por exemplo, é uma instituição assim, posta para que forneça e possibilite o crescimento bíblico-cultural do povo de Deus. Mas, infelizmente, tem sido negligenciada a escola dominical. Mas a igreja está sempre oferecendo. A igreja sempre oferece cursos. A igreja oferece ministérios. Vários ministérios. Encontros, retiros. Os próprios cultos são uma ferramenta para que o povo de Deus também cresça. Porque esta é uma característica do povo de Deus, crescer, desejo de crescimento. Assim, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todos os nossos ministérios têm em comum o desejo de fazer com que a igreja cresça. E a igreja não é outra coisa senão nós mesmos. A igreja não é o templo, não são as paredes. A igreja somos nós. Nós é quem crescemos, não os tijolos. Somos nós que crescemos. Vivemos o tempo das constantes renovações e revoluções. Quem para no tempo não cresce. Vivemos uma era cruel nesse aspecto. Mas para o povo de Deus, crescer, aprender, melhorar, buscar fazer o melhor, não é crueldade, é característica. Buscamos crescer não para sermos melhores uns que os outros, mas para servir melhor ao Senhor. É para isso que crescemos enquanto povo de Deus.
Há ainda uma outra forma de crescimento do povo de Deus: o número de vidas. Sim, número de pessoas que se achegam a Jesus Cristo. Esta também é uma forma de crescimento da igreja. Somos conclamados como igreja a servir de placas para o mundo. Sim, placas. Placas não são o caminho, mas placas indicam o caminho. Somos placas indicando o caminho, que é Jesus Cristo. Somos placas que indicam o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. E isso redunda em crescimento do reino de Deus, crescimento do próprio povo de Deus. Assim deve ser o povo de Deus: indicar onde se encontra a salvação, fazendo assim com que o número de salvos cresça para a glória do Senhor. Todos nós aqui queremos ver mais irmãos e mais irmãs, mais pessoas tendo a grata experiência do encontro com Jesus Cristo e tendo suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Todos nós queremos isso, porque esta é uma característica da igreja: crescer em números de vidas resgatadas para o aprisco do Senhor. Portanto, crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, em amor, em misericórdia, em paz, em salvação, é a segunda característica do povo de Deus. Crescer para a glória de Deus. Eis a característica do povo de Deus, que está inserido no México, na Argentina, no Uruguai, na Inglaterra, em todos os países. O povo de Deus, nestes todos os lugares, possui estas características. A terceira característica do povo de Deus é a de ser um povo eleito. Esta é uma característica inerente ao povo de Deus. No verso 9, Pedro lembra-nos que somos raça eleita, ou seja, fomos escolhidos. Isso nos faz lembrar, inevitavelmente, de Efésios, capítulo 1, versículo 5, que nos diz que Deus, e aqui abro espaço, aspas, em amor, Deus em amor, nos predestinou para Ele. Deus em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo a sua aprovação de sua vontade. O que isso nos quer dizer? Que fomos salvos, que fomos eleitos, que fomos escolhidos para ser o povo de Deus, sem merecimento algum. Não há nada em nós que nos dignifique, não há nada em você que o dignifique, que a dignifique para ser escolhida, para ser escolhido, para ser eleito, para ser eleita. Não há nada em nós que nos dignifique a tal ponto de Deus nos escolher. Não há nada em nós que nos credencie para a escolha divina. Ele simplesmente nos escolheu em amor para sermos o seu povo. Não devemos e nem podemos nos orgulhar disso, pois este é um ato de misericórdia de Deus para conosco. Isso é graça, graça divina. Não entendemos. Não entendemos, não é à toa que há no hinário brasileiro, na inódia brasileira, um hino: não sei por que de Deus, o amor de Deus a mim se revelou. Não sei por que o amor de Deus a mim se revelou. Fomos agraciados, e ainda que não haja razões para esta escolha, ainda que não conheçamos as razões, que não entendamos as razões desta escolha, o fato é que fomos eleitos em Cristo. E esta é uma das nossas características enquanto povo de Deus: fomos eleitos. Não sabemos as razões por que fomos eleitos, mas sabemos as consequências disso. Não importam as razões, irmãos. As razões pelas quais Deus nos escolheu não nos importam. O que importam, na verdade, são as consequências de por que fomos eleitos.
Isso é o que importa. O que importa para você é saber por que Deus te elegeu. Qual é a consequência desta eleição? Não fomos eleitos porque somos melhores, não fomos eleitos porque fomos mais bonitos, ou somos mais bonitos, mas fomos eleitos, segundo o próprio texto, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que você foi eleito, foi para isso que você foi eleita, escolhida, foi para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis a consequência da eleição, eis a consequência do chamado de Deus e da nossa adoção por Deus. Fomos chamados, fomos escolhidos enquanto povo de Deus para proclamarmos. Eis a terceira característica do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que é eleito. Eis, meus irmãos e irmãs, as características que o mundo espera ver em nós. Eis as características que o mundo espera ver em você. Fazendo uma analogia, se formos à cidade do México e não vemos um mexicano bigodudo com sombreiro, ficaremos meio frustrados. Puxa, mas eu esperava que fossem todos assim. Ou se formos a Glasgow ou algum outro lugar da Escócia e não vimos alguém de kilt, que coisa, não vimos. O mesmo pode acontecer conosco, povo de Deus. As pessoas podem ficar frustradas quando não virem em nós estas características. Se você não mantiver em você as características do povo de Deus, de abandonar o pecado, isso gerará uma frustração, com certeza, naqueles que te observam. Mas como ele peca, como ele erra. Homens e mulheres que vivam uma vida distante de todo tipo de pecado é o que se espera. Um povo que deseja ardentemente crescer em amor, um povo que deseja ardentemente crescer na maturidade e na vida cristã, e um povo que, escolhido por Deus, serve como sua testemunha, falando aos que ainda não conheceram a Jesus Cristo. Eis as características que são esperadas em mim e em você. Povo de Deus, que nesses tempos em que comemoramos o nosso Sesc centenário, sejam estas características vistas em nós, membros da primeira IPI de São Paulo, que nos marquem como povo de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, em nossas atitudes, em nosso jeito de ser, na nossa forma de ser, povo de Deus. Que Ele assim nos abençoe, para que possamos mostrar a cada dia e a todos as características do povo de Deus. A Ele, pois, toda a glória. Amém.